a escolha dos 12 apóstolos, os nomes, aqui estão todos presentes, num pormenor do evangelista Mateus, ele próprio um dos chamados por Cristo. Se vem e segue-me, e ele levantou-se, deixou tudo para trás, que era a mesa dos impostos, e seguiu Jesus. E ele cita justamente aqui os nomes de todos os apóstolos. E isto é dito numa altura muito importante, quando Jesus dá uma instrução muito concreta, muito específica aos 12. Diz-lhes para irem, para seguirem e para fazerem um conjunto de coisas. Aos apóstolos foi-lhes concedido: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Primeira mensagem: pregai que está próximo o reino dos céus. E para que tal fosse percebido, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios, de graça recebestes, de graça dai. E, portanto, nós estamos aqui na presença de uma ordem muito específica por parte de Jesus. Ide proclamar que o reino dos céus está próximo e vão também ter estes sinais para acompanhar. Que sinais eram esses? Eram sinais de cura, eram sinais de vida, eram sinais de purificação e eram sinais de expulsar demónios. E tudo isso, e é um detalhe que São Mateus, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, aqui coloca: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. A Igreja não existe para se aproveitar das pessoas. A Igreja existe justamente para proclamar que o reino de Deus está próximo. É só isso que a Igreja tem de proclamar. Não é para se aproveitar das pessoas. Alguns dias alguém a quem, enfim, com quem iremos oficiar o casamento, perguntava-me no final, de forma absolutamente solícita e educada e simpática, quanto é que é o serviço no final? É natural, eventualmente, estarão habituadas a que a Igreja se faça pagar. A Igreja se faça pagar. Mas a Escritura é muito clara: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. E, portanto, queridos irmãos, nós, ao ler estas instruções e estas indicações que Jesus deu aos discípulos, que naturalmente não são aplicadas a nós, não há nada na Escritura que nos diga que a Igreja hoje teria também estes dons para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Não há nada que isso seja dito, ao contrário de algumas seitas que por aí proliferam. Isso não é mandato de Deus, era mandato para os apóstolos. Foi mandato para os apóstolos, conforme a Escritura aqui claramente indica. Agora, o que é interessante, e nós poderíamos agora divagar aqui um pouco sobre os apóstolos, não é? Temos aqui os nomes deles, enfim, sobre a sua dedicação, entrega, e tudo isso aconteceu, mas reparem que a primeira parte da leitura de hoje, porque não é aqui que começa a leitura de hoje, a primeira parte da leitura de hoje diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados
e ensinava nas sinagogas, e pregava o Evangelho do Reino, e curava toda a sorte de doenças e de enfermidades. É aqui que começa a leitura de hoje. E aquilo que aqui passa para os apóstolos, não é? É justamente o que Jesus vinha fazendo. E ele dava-lhes então esse sinal de poder para que, juntamente com a proclamação do reino dos céus, os sinais desse mesmo reino dos céus, desse reino de Deus, fossem manifestos. Mas voltando àquilo que Jesus fazia, vejam bem, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, e ensinava nas sinagogas, e pregava o Evangelho por todo o lado. Isso é muito interessante porque muitos líderes religiosos assentam praça e quem quiser que vá ter com eles, não é? Quem quiser que vá ter com eles. Ao longo da história foi assim com muitos. Assentavam praça num dado local e as pessoas iam ter com eles. Mas Jesus fazia exatamente o contrário. Não ficava à espera que fossem ter com ele. Jesus percorria todas as cidades, povoados. E diz no versículo 36 que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação, mas às vezes, quando se vê uma multidão, qualquer concentração humana, às vezes passa-me pela cabeça qual será o destino de toda aquela gente. O destino eterno. Não sei, não estou a julgar. Pergunto-me, qual será o destino de toda esta gente? A Escritura, nós aqui lemos de facto, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E concluiu que a seara, na verdade, é grande, versículo 37, mas os trabalhadores são poucos. Crises de vocação, fala-se de vez em quando, até as televisões, enfim, que têm uma agenda anticristã há muitos anos, até de vez em quando fazem assim umas reportagens sobre a falta de vocações. Bom, nós estamos aqui a falar há 2000 anos, não é? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mais uma vez, tal como vimos há pouco no estudo bíblico, mais uma vez, nós estamos a perceber que a ideia que humanamente às vezes se faz do futuro, da humanidade, não é? Sempre a crescer, aquela visão positivista, não é? Enfim, de que a ciência, não é? Vai cada vez melhorando mais aqui o mundo, não é? É exatamente o oposto. A visão cristã não tem nada a ver com isso. Nós somos, de facto, nós cristãos somos uns, enfim, como é que é dizer? Somos uns fazedores de paradoxos, porque não é isso que o mundo ensina. O mundo imagina que vai por aí fora com as suas próprias capacidades. Mas nós entendemos que vamos para a eternidade sem as nossas capacidades. Exatamente porque Deus assim o quer. E vejam bem, e há pouca leitura do apóstolo Paulo até, a forma como estava construída gramaticalmente, nos mostrava que é tudo a ação de Deus. Tudo a ação de Deus, tudo movimento de Deus em direção a nós. Sempre, sempre, movimento de Deus em direção a nós. Não somos nós que vamos em direção a Deus. Nós vamos exatamente a fugir de Deus. Nós vamos a fugir de Deus, sempre a fugir de Deus. E, portanto, é Deus sempre que se aproxima de nós. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E é exatamente aqui que aparece este envio dos apóstolos para proclamarem a aproximação do reino de Deus. Este chamado, não aquele específico dos apóstolos, mas hoje o chamado que temos é também para ir
e proclamar o reino dos céus e a proximidade do reino dos céus. Que nós aqui todos os domingos temos, graças a Deus. Todos os domingos, de vez em quando tenho lembrado isto, palavra de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, prometeu Jesus, eu estarei no meio de vós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aqui já ultrapassamos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E prometeu aos mesmos discípulos que aqui estão referidos os nomes, um a um, que estaria com eles até ao fim dos tempos. E, portanto, Jesus, mais uma vez, nós imaginamos que viemos aqui sozinhos, não é? Não. Jesus está aqui conosco e está, pelo Espírito Santo, a permitir que nós ouçamos a palavra de Deus e a entendamos, e vai-nos, daqui a pouco, não é, também permitir-nos esta união com o seu corpo e sangue, desta forma sacramental. E todos os domingos é assim. Sempre que nos reunimos, aqui na igreja, Jesus vem ter connosco, proclamar-nos o seu Evangelho, continuar a lembrar-nos que está próximo o reino dos céus e comungar connosco o seu corpo e sangue, em, com e sob o pão e o vinho. Queridos irmãos em Cristo, nós não temos capacidade para fazer nada daquilo que Deus nos ordenou. A tarefa é tão gigante, tão grande. O mundo é uma seara tão grande e há tão poucos trabalhadores. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? As igrejas às vezes envolvem-se em, como dizia há pouco no estudo bíblico, em planificações, projetos, grandes objetivos, enfim, cursos até de formação deste e daquilo, para o máximo possível se conseguir levar o Evangelho a todo o mundo. E tudo isso pode ser feito. Mas nós olhamos para essas multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, uma seara tão grande e com tão poucos trabalhadores. E tão incapazes como nós somos, tão incapazes. Então só nos resta saber que esta tarefa, ela vai ser cumprida, apesar de nós. Apesar de nós, ela vai ser cumprida, mas também será cumprida conosco. Não porque Deus visse em nós nenhuma capacidade especial, mas por uma razão muito simples, porque Deus assim quis. E agora? O que é que vamos fazer? Capacidades não temos de ir às multidões e levar-lhes o Evangelho e convertê-los. Isso não temos. Mas temos esse mandato de ter que fazer isso. Porque Deus, por razões que nos ultrapassam, escolheu-nos a nós. Vasos frágeis, quebrados, rachados, sem grande qualidade, não é? No final da cozedura, mas foi assim que Deus decidiu que o seu Evangelho fosse proclamado. Nós podíamos ir para as biografias de cada um dos apóstolos. Não são nada recomendáveis, nenhuma delas. Mas Deus escolheu justamente cada um deles. Um deles até o traiu, Iscariotes. E escolheu-nos a nós também. Estávamos nós mortos em delitos e pecados, diz o apóstolo, e Deus chamou-nos. E Deus salvou-nos. Então, constrangidos por este amor de Deus é que nós atuamos. Não por nenhuma ameaça da lei que temos que fazer assim para parecermos melhores cristãos. Não é por causa disso. Mas é porque justamente Deus nos chamou. E Deus, em Cristo, nos salvou. E constrangidos por esse tão grande amor, nós movimentamo-nos. Com dificuldades, não sabendo bem o que fazer, tentando 1001 formas de alcançar outros, mas fazendo aquilo que deve ser feito.
sem medo, sem receio nenhum. Como é que nós podemos ter receio do mundo se connosco está aquele que criou os céus e a terra? Paremos para pensar um pouco nisso. Mas medo de quê? Receio de quê? E é por isso que nós estamos, como dizia o Dr. Lutero, de bendita memória, estamos sempre no final de qualquer situação, estamos sempre nas mãos de Deus. Nunca saímos de lá. Estamos, aliás, diz o profeta, o nosso nome está escrito na mão de Deus. O nosso nome está escrito na mão de Deus. Deus não vai apagá-lo. E é por causa deste constrangimento do amor de Deus que nós vamos anunciar a outros no nosso dia-a-dia que o reino dos céus está próximo. Nós isso já sabemos, mas vamos fazer com que outros também o saibam. Que o Senhor nos ajude nessa imensa tarefa, mas tão deliciosa tarefa também, com o apoio e orientação sempre do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.